Os vulcões são criados pelo movimento de grandes placas de rochas que formam a crosta terrestre. Essas placas tectônicas, carregando o oceano e as massas de terra continentais, flutuam sobre o manto que cerca o núcleo do planeta. As placas se movem enquanto o intenso calor dentro da Terra cria gigantescas correntes de convecção no manto. Este lago de lava derretida no Havaí mostra o processo em miniatura, com correntes de convecção se deslocando e partindo a fina e sólida crosta. Um tipo de vulcão ocorre onde essas correntes sobem para a superfície. A crosta é partida e novas rochas tomam seu lugar. Isso ocorre em grandes cumes no meio dos oceanos. O magma novo vem diretamente do manto, que fica nas profundezas da Terra. Ele é líquido e se chama basalto. Quando os vulcões se formam, eles frequentemente criam ilhas como a Islândia e as Ilhas Canárias no Oceano Atlântico. A rocha líquida sai para a superfície e flui para fora do vulcão na forma de lava. Mas em outras partes do mundo existem tipos diferentes de vulcões muito mais potentes que o Jaime. Em alguns lugares, duas placas tectônicas colidem. Uma placa é forçada para dentro do manto. As intensas temperatura e pressão derretem esta rocha e a forçam de volta para a superfície. Elas criam um vulcão completamente diferente e mais perigoso. Estes vulcões explodem, arremessando cinzas, rochas e gás. Infelizmente, esses explosivos vulcões são os mais comuns. O Monte Sakurajima é apenas um vulcão de uma grande cadeia que se estende à volta da orla do Oceano Pacífico. A maioria dos vulcões ocorre em cadeias de ilhas ou ao longo das margens dos continentes. Suas posições marcam os limites entre as placas tectônicas. A maioria ocorre onde as pesadas placas oceânicas colidem e afundam sob as massas de terra continentais mais leves. Terremotos são o outro lado dessa força que vem do centro da Terra. Arrasam cidades inteiras, causam grandes tragédias humanas. Os terremotos acontecem justamente quando as placas tectônicas entram em atrito. Quando a pressão acumulada por essa fricção é liberada na forma de vibrações, a Terra treme, tudo em volta fica abalado. Nesse ponto, o Brasil tem sorte. Por que os terremotos acontecem? A camada mais externa da Terra, a crosta terrestre, é formada por várias placas, como num quebra-cabeça. E essas placas se movimentam, ora se afastando uma da outra, ora se trombando uma com a outra, né? Quando chega um limite a ponto de romper as estruturas, as rochas, de quebrar, de falhar, há a liberação dessa tensão. Os tsunamis têm ocorrido em toda a história geológica do nosso planeta, provocando grandes devastações nas regiões costeiras e em ilhas oceânicas, em especial no Oceano Pacífico, onde também concentram-se muitos dos terremotos. Os tsunamis são causados por uma agitação na massa de água dos oceanos. Isso sempre forma uma série de ondas na superfície, de modo semelhante ao que ocorre quando jogamos uma pedra dentro de um lago. O que gera essas ondas são principalmente os terremotos associados às grandes falhas geológicas no fundo dos oceanos.
O tsunami é gerado pela rápida subida de um bloco de um lado da falha, deslocando a água para cima e para frente. Mas eles também são gerados por grandes explosões vulcânicas em ilhas oceânicas, como ocorreram em Creta, na Grécia, em 1482 a.C., e em Krakatoa, em 1883, na Indonésia. Ocorrem também devido ao escorregamento de grandes blocos de rochas emersos ou submersos, especialmente em ilhas vulcânicas, ou pela queda de grandes meteoritos e até mesmo por explosões atômicas. Em oceano profundo, as ondas dos tsunamis têm geralmente a altura, que é denominado amplitude da onda, inferior a 50 centímetros, mas o seu comprimento, a distância entre a parte alta e o vale da onda, pode alcançar até mais de 150 quilômetros. Em mar aberto, essas ondas gigantes viajam perto da velocidade de um avião a jato, podendo alcançar mais de 850 quilômetros por hora. Mas por que ondas tão baixas, como aquelas que vemos numa praia num dia normal, se transformam num destrutivo tsunami? Isso ocorre quando as ondas estão se aproximando do litoral. E como a profundidade do mar vai ficando cada vez mais rasa, a onda quebra, de modo idêntico ao que ocorre às ondas normais que vemos na praia. Perto da praia, o comprimento da onda diminui a até 2 km e a sua velocidade até 50 km por hora. Assim, as ondas mais rápidas que estão chegando vão se acumulando, fazendo com que a altura da onda aumente, podendo chegar a 30 metros ou mais. O efeito de ampliação da onda e a faixa de inundação dependem muito da topografia do litoral. E em casos excepcionais, essas ondas adquirem enormes amplitudes. Sexta-feira? Quando a liberação das tensões de um terremoto que ocorra o epicentro no mar é suficiente para formar grandes ondas, pode ocorrer tsunami. Às vezes não é suficiente, na maioria das vezes não é. Mas quando formam-se ondas que se propagam em várias direções. A onda de tsunami, quando é formada em alto mar, ela tem características de ter um grande comprimento da ordem de 700 km, 600, 700 km, e a velocidade com que ela se propaga, ela chega até a 700, 800 km por hora. Em alto mar, a altura dessa onda é da ordem de 30 centímetros. Mas à medida que ela avança para o litoral, a frente dessa onda, sentindo o fundo, o atrito faz com que ela perca velocidade e ela começa a diminuir seu comprimento e ganhar altura. Ao chegar a 4 metros de profundidade, a velocidade dela diminui para 20 km por hora. Em compensação, a altura dela vai ganhando contornos de 8, 10 metros, como se fosse um estouro de uma manada de elefantes. Os elefantes da frente vão perdendo velocidade, contudo, os elefantes de trás vão avançando e vão acumulando energia. E aí, chegando a 20 km por hora, praticamente não se segura mais nessa onda. E daí é que ela tem energia suficiente de levar navios, levar carros, lixo, entulho. O terremoto no mar do Japão foi o mais forte daquele país. Atingiu magnitude 8,9 na escala Richter, o suficiente para, como se viu, provocar um tsunami. Mas